primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aqui. Vamos lá, falar um pouquinho de Livro Amarelo. Eu acho que uma coisa que nos define, eu acho que é uma coisa que une todo mundo que está aqui, que é o tal do espírito do Livro Amarelo. É engraçado quando eu falo do espírito das coisas, as pessoas falam, isso é espírita, cara. Não, eu estou falando daquilo que está, é o subtexto, é aquilo que não está escrito, é aquilo que está permeando as almas de quem vai escrever, que vai estar escrito. Uma das coisas que está no Livro Amarelo e que está em cada um de vocês aqui, e é o que fez a gente chegar até aqui, é esse senso de identidade, tá? Que não permite que a gente seja como os nossos oponentes, ainda que ou ainda que os nossos oponentes, por muitas vezes, foram muito maiores do que a gente. Por que eu estou falando isso? Eu vou trazer um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? De outra grande figura que vocês estão produzindo, né? Não é uma figura tão relevante, mas eu acho que serve de exemplo do que eu estou querendo passar aqui para vocês. Com certeza vocês sabem, né, da existência de um cara chamado André Marinho. Pois é. O André Marinho, cara, para mim, né, o fato dele, novamente, eu não estou falando que é uma figura muito relevante, mas é uma figura muito importante para a gente entender o que a gente não quer ser. O André Marinho é o tipo de cara que ele tinha tudo para dar certo. Tudo. O André Marinho é rico, o André Marinho é bonito, o André Marinho é bem relacionado, o André Marinho fala bem e o André Marinho é um fracasso. Ao passo que este grupo aqui não era para ser isso. Quando vocês pegam a capa do livro lá, um bando de desajustados que derrubou a Dilma, você vê lá o Renan que nem terminou a faculdade, o King quase jubilou, o não tem uma pessoa ali, né, em inglês se fala easy on the eyes, né? Não tem uma pessoa que ele tem um rosto minimamente bonito. E esses caras não só derrubaram a Dilma, mas construíram a base do projeto que hoje vocês fazem parte, que vai construir uma coisa bem sucedida, que é uma nova identidade nacional. E por que eu estou dizendo isso? Quando você não tem alma, quando você é uma pessoa que você não tem autenticidade, você olha a corrente majoritária e você se atrela a ela. Falar isso no Rio de Janeiro é muito importante porque, desculpa, gente, vocês podem apontar lá para Pernambuco, vocês podem apontar lá para o ABC Paulista e falar que é o berço do lulismo, que é o berço do petismo. Mas vocês são o berço do bolsonarismo, tá? Daqui surgiu Jair Bolsonaro e talvez o maior patrimonialismo contemporâneo de direita conservador que a gente conhece, tá? E por que que isso acontece, cara? E eu acho muito emblemático que nasça no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que é importantíssimo para a nossa identidade nacional, tá? Isso nasce porque, infelizmente, como o Brasil é um país que não faz uma ode às suas figuras, não tem orgulho da sua própria história, não tem orgulho de ser o que é, a gente se apega a um monte de coisa ruim achando que é boa. O crescimento do bolsonarismo e essa coisa escrota de você ter uma figura popular e várias pessoas ao redor orbitando aquela popularidade, aquele puxa-saquismo, aquela coisa horrorosa, é tudo que a gente não quer ser. E por que eu comecei aqui mostrando, né, o que aconteceu com o André Marinho? Todos vocês que estão aqui, em algum momento da vida de vocês, vocês decidiram não abrir mão do que vocês verdadeiramente são, tá? Para apoiar um projeto que era maior e aparentemente melhor sucedido se ele não representasse o que você é dentro de si próprio. Eu falei do André Marinho agora, vocês viram que ele fez aquele vídeo humilhante faz alguns meses, do lado do Flávio, né? Falando que, não, meu irmão, você tem que ver aqui, meu irmão, que estamos juntos aqui, né, para combater o PT e a esquerda, não sei o que lá. E no final do dia, depois dessa humilhação, depois do pai dele ter sido humilhado pelo Jair Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro, por todos os irmãos, por toda a família, o cara se rastejou e no final das contas o Flávio sequer o apoiou. O Flávio ainda lançou outro agora. E por que eu estou trazendo isso para vocês?
Quem hoje, em 2026, está com a gente aqui e passou pelo inferno com a gente, passou por 2019, quando a gente recusou participar de uma manifestação que estava atrapalhando uma reforma importantíssima para o país, que era a reforma da Previdência, que era uma reforma impopular e precisava do Congresso e precisava da articulação de pessoas que a gente não gosta. Quando a gente se recusou, em maio de 2019, a participar de uma manifestação que era a favor do fechamento do Congresso e do STF, uma coisa ridícula, uma coisa que era contra o Rodrigo Maia, que era o principal articulador da principal reforma fiscal do governo Bolsonaro, quando a gente se recusou a fazer parte dessa coisa retardada, esses caras colocaram toda a força deles contra a gente. E a gente teve que se reunir e falar: e agora, o que a gente faz? Porque nós estamos derretendo de fato. O MBL perdeu 400 mil seguidores no YouTube. Eu perdi 100 mil seguidores em um dia. A gente se reuniu e a gente teve que tomar uma decisão. E a gente tomou a seguinte decisão: nós vamos ser o que a gente realmente é, independentemente da popularidade que está acontecendo agora. A gente vai enfrentar essa batalha, mesmo que a gente morra no caminho. E a gente fez isso, a gente comeu o pão que o diabo amassou, e a gente não só sobreviveu, mas a gente cresceu sobre isso. Eu estou aqui com o pessoal dos Novos Clássicos, que eles gostam muito dessas intelectualidades, e muito se fala do antifrágil. Nós somos o antifrágil. Quem que é o frágil? O frágil é aquele que, no caos, ele acaba, ele se destrói. Quem é o resistente? Aquele que resiste ao caos. Quem é o antifrágil? Aquele que se beneficia do caos. Quando a gente decidiu ser antifrágil, quando a gente decidiu apostar numa tese que ninguém acreditava, nós entendemos que o caos viria. Nós entendemos que o projeto bolsonarista era um projeto falido, era um projeto de pessoas falsas, era um conjunto de projetos individuais que não tinha como formar uma elite pensante política. A gente falou: esse caos vai vir. E instintivamente a gente nem fez essa conta, a gente sentiu isso. A gente decidiu apostar contra essa corrente que, ainda que fosse majoritária, tá? Era uma corrente errada, era uma corrente ruim. E o que que aconteceu? Nós não sobrevivemos, nós crescemos a partir desse caos. E por que que eu estou falando isso? Quando eu olho vocês aqui, eu vejo um monte de carioca muito diferente daquilo que proporcionou o estado de vocês ser o berço do bolsonarismo. Vocês são muito diferentes dos Andrés Marinhos que estão por aí. Vocês são muito diferentes dessas pessoas nojentas, falsas, fracas, homens de geleia, que jogam fora suas convicções, decidem humilhar muitas vezes a própria família em nome de um negocinho aqui que eu vou me beneficiar. Uma paradinha que eu vou pegar, um carguinho, um salarinho, um likezinho, uma popularidadezinha. Eu vejo aqui um monte de gente que abriu mão de apoiar o projeto majoritário para não abrir mão de ser o que verdadeiramente é. Eu sei que vocês, ao longo dessa trajetória, vocês enfrentaram a galera olhando para vocês, e o Kim já vai me xingar aqui, porque eu estou falando isso em todos os estados, e vocês enfrentaram primeiro o discurso do bolsonarista, que ficava te chamando de traidor e falando aquelas coisas nonsense, e agora você enfrenta outro discurso, que é um discurso mais difícil de enfrentar, que é o discurso do super cético. Eu brinco que é o discurso Emílio Surita. Posso só pedir uma coisa antes? Eu não sei se é impressão minha, eu não sei se é a coisa do local, mas a minha impressão é que tem 1 milhão de pessoas falando ao mesmo tempo, cara. Posso pedir um favor aqui, pessoal? Vamos parar de falar todo mundo agora? Não adiantou. Tá adiantando. Pessoal, ó, atenção. Aqui faz muito eco. Vamos evitar falar, por favor? Vamos lá? Voltando. O discurso que vocês vão enfrentar é o discurso do super cético. O que é o discurso do super cético? Eu brinco que é o discurso do Emílio Surita. É o discurso de quando você vai no pânico. Aí o Emílio faz o seguinte: ah, olha lá o sonhador aqui, ó. O jovem na política. Mas vai chegar lá, vai ficar igual aos outros, né? A gente sabe como é que funciona esse sistema. Chama o break, chama o break. Aí você fica com aquela cara de merda. Tipo, ah, entendi, eu sou um idiota, eu sou um sonhador aqui. Você vai enfrentar não mais o discurso bolsonarista, porque o discurso bolsonarista virou um discurso full retardado. O cara, para defender o Flávio hoje, ele tem que abrir mão de qualquer cognição.
O cara tem que falar que o Queiroz era rachador, mas o Flávio não sabia. Que as escolas das filhas do Flávio estavam sendo pagas em dinheiro por um rachador, mas o Flávio não sabia. Que os funcionários do Flávio sacavam 90% do salário em dinheiro, mas isso é uma coisa normal. Que a Copenhagen do Flávio era a única loja que, em dia de pagamento de funcionário da LERJ, faturava um monte em dinheiro, mas era uma coisa normal. Você já foi para o discurso total dissonância cognitiva. Você já assumiu que você é um retardado. Esse discurso está mais fácil de enfrentar. Você vai enfrentar um outro discurso que é o seguinte: ah, política é tudo merda mesmo. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube e quando o meu canal começou a crescer, a política entrou na moda. Era uma coisa meio chique eu chegar na minha escola e falar, pô, eu tenho um canal de YouTube que fala de política, eu vou me candidatar na próxima eleição. As pessoas me olhavam com ar de quem ia transformar o Brasil. Pô, esse cara vai mudar o Brasil, velho. Pô, que coisa louca. Agora, a Gen Z, que é a melhor geração de todas, tá? Lidem com isso. É a melhor geração. Tem seus problemas, mas é a melhor geração de todas. A Gen Z, quem não está envolvido com política, acha meio crinjola. Acha meio. Olha lá, olha lá. Oscar, vai lá brigar. Você é direita ou esquerda? Uma coisa meio idiota você ser um político hoje em dia. Você vai enfrentar esse discurso, cara. Porque esse cara, ele olha as gerações passadas e ele vê como os sonhos das gerações passadas se tornaram só sonhos, como eles falharam, como os sonhos dos nossos pais foram transformados em coisas absolutamente ridículas e iguais ao que a gente sempre denunciou. O discurso da direita hoje é o mesmo discurso do Centrão, irmão. O Flávio Bolsonaro essa semana falou que ia dar celular de graça para mulher. É isso, a proposta do cara é dar mais Bolsa Família, porra. Entendeu? Essa Gen Z já nasceu num mundo de ultra informação e ele já viu como é cringe você acreditar em político. É esse o discurso que você vai enfrentar. E aí, o que eu vou pedir para cada um de vocês? E essa é a hora que você vai chegar para a geração Z e você vai mostrar para ela que ela pode ser transformadora. O mundo inteiro está se transformando politicamente a partir da geração Z. É uma geração, como eu falei, tem seus problemas. É uma geração que é mais isolada, é uma geração que transa menos, é a geração que menos transa, a geração Z. É a geração que mais tem doenças mentais, mas é a geração mais curiosa. É a geração que mais sabe lidar com o combo de informações. É a geração que ousa entender as nuances do que está acontecendo. Não aceita simplificação barata, não aceita discurso simplificado, não aceita o resumo. Quer entender a nuance, quer entender o detalhe. E é aqui que você vai falar para esse cara, meu irmão, deixa eu te falar uma parada. A política é dominada por um monte de cara do centrão e por uma casquinha ideológica que fica vendendo que é de esquerda ou de direita. Isso aqui não representa o que eu sou, não representa o que você tem que ser. Essa geração, porém, tem um partido chamado Missão, tem um movimento chamado MBL, que é interessante pra caralho. É a coisa mais interessante em toda a política ocidental. Nós temos um aplicativo para falar de cultura, nós temos diversos canais de pessoas muito sábias que falam diversas coisas importantes para você se tornar um ser humano melhor. Nós temos uma revista impressa e é um grupo de realização. Nós realizamos o impeachment da Dilma. Nós realizamos isso. Eu fui para uma eleição à prefeitura de São Paulo, um partido minúsculo, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, e eu fiz 10%, o mesmo número do Celso Russomano apoiado pelo Bolsonaro no auge na época. E mais, este movimento criou o bendito partido. Você pode chegar para esse seu amigo cético que vai te falar que você é só um sonhador, você vai falar, me fale um grupo político que não tem que ficar batendo na porta de cacique partidário para escolher a sua chapa, para escolher os seus nomes. Nós fizemos isso sozinhos. Não teve apoio de grande empresário, não teve apoio de Ministério Público, não teve apoio do Centrão. Nós brigamos com todos esses caras, com os veículos de imprensa e contra a maré. Nós realizamos a coisa mais difícil de você fazer, que é criar um partido. E hoje nós vamos ter, sim, um candidato à presidência da República que é puro sangue nosso. Então você tem que ter orgulho de ser o que você é. Você tem que vestir essa camiseta sem ter um pouco de medo de parecer cringe. Porque você não é, porra. Você é um sonhador realizador. Você ousou sonhar e você ousou seguir o teu plano. Então eu quero que a partir de hoje
todo mundo que decidiu perder um sábado para falar de política, passe os próximos dias, nós só vamos conseguir, se vocês fizeram isso, falando do seu projeto em todos os ambientes. Você tem que compartilhar vídeo do Renan todos os dias. Você tem que compartilhar vídeo do Busnello todos os dias. Você tem que falar do teu projeto todos os dias, porque nós temos um prazo para isso. O prazo é daqui poucos dias. Nós não temos nem 2 meses para que a gente realize o maior sonho de todos, que é chegar lá. Então, eu quero que vocês, a partir de agora, lembrem de quem vocês são, do que fez vocês estarem aqui, apesar de todos os ventos contrários, e eu quero que todo mundo aqui, a partir de amanhã, seja mais orgulhoso e mais ativo para compartilhar tudo que a gente faz. Ok? É isso aí. Obrigado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.